Olá, bom dia a todos os amigos que nos assistem. E está começando mais um Goiás no Campo, que é transmitido pela TV Goiânia Band em todo o estado de Goiás, todos os domingos às 7h30 da manhã. Confiram agora os destaques de hoje. Cavalos ajudam crianças especiais em tratamento. Piscicultura em Goiás recebe incentivo do Ministério de Pesca. O município de Itauçu ganha frigorífico que poderá abater 10 toneladas de peixes por dia e lança pedra fundamental para a construção da fábrica de farinha e ração para peixes. Técnicos da Embrapa falam do cultivo de milho orgânico em Goiás. Você já ouviu falar da ecoterapia? Pois é. Ultimamente tem se falado muito nessa terapia que usa cavalos para a melhora do desenvolvimento de crianças especiais. O cavalo é um animal forte, leal e dócil. E por seu comportamento cordial e amistoso, ele estabelece um relacionamento de confiança entre ele e o praticante do esporte. Saiba mais agora na reportagem. Uma propriedade com todas as características do interior: tranquilidade, calma. Mas ao contrário da maioria, aqui não se planta nada. E nem por isso a terra deixa de ser produtiva. Aqui na Vila Ipê, o cavalo riscadinho faz a festa dos praticantes de ecoterapia, que nada mais é que a prática de exercícios sobre o cavalo, que complementa o trabalho da fisioterapia. Essa chácara foi cedida pela empresária Mara Sueli Pancotti, que teve como fonte de inspiração para o desenvolvimento desse trabalho o seu filho Igor Pancotti, de 28 anos, que é portador de síndrome de Down. Igor é adepto à montaria em cavalos desde criança, e essa afinidade que ele tem com o animal hoje faz dele um instrutor no centro de equitação. A gente sempre incentivou o cavalo na vida dele, porque sabe os benefícios que o cavalo traz para a síndrome e para todas as pessoas, não é só para a síndrome. E aí nós quisemos montar uma pista para ele poder proporcionar para as crianças que não tinha aonde andar a cavalo, ele administrando, ele ajudando, um retorno, isso tudo que o cavalo fez por ele retornar para as outras crianças. E para a prática da ecoterapia tem todo um cuidado com o animal. E para a preparação do cavalo começa com o trabalho do adestrador. O cavalo de ecoterapia é um cavalo que necessariamente ele tem que ser muito dócil. Então, a partir do preparo é todo feito um trabalho com barulhos, o cavalo não pode ser assustado, a gente faz atividades com os bambolês. Na pista aqui a gente faz diversos tipos de barulho com o cavalo durante a aula, para o cavalo se adaptar ao ambiente e para que não venha se assustar com o paciente ou ter qualquer tipo de reação brusca. Então o cavalo de ecoterapia ele tem que ser um cavalo extremamente calmo. A prática da ecoterapia ajuda o praticante na autoestima, na sociabilização, na autoconfiança e também na coordenação motora. Aqui nesse centro de equitação são atendidas 16 pessoas com diferentes tipos de dificuldades físicas. Benefício biopsicossocial, o paciente sai daqui com a socialização melhor, tanto com os animais quanto com as pessoas. Benefício da marcha, principalmente devido ao movimento tridimensional do cavalo, que vai proporcionar ali semelhante à nossa marcha humana. Tem vários outros benefícios, tanto é que abrange todos os terapeutas, não só a fisioterapia. E quais são as técnicas que são utilizadas para poder fazer esse trabalho? Então, a gente usa a sela, pode usar a manta também, depende do meu objetivo. No caso da Camila, ela é uma síndrome de Down, eu uso a sela com ela, com o estribo. E com ela eu trabalho bastante autonomia. Ela que vai, que guia o seu cavalo, que faz os exercícios sozinha. Aí, no caso, eu já começo a estimular também ela a respeito da escola, que ela também está na escola. E aqui também eu começo a trabalhar com cores, números e assim vai. O tempo para a prática da terapia com o animal, o passeio, é rápido, dura cerca de 40 minutos. Mas é essencial para o desenvolvimento motor, oral e intelectual das crianças. E a Camila e o Pedro são exemplos de superação. Eles são portadores de síndrome de Down
E os resultados para eles foram muito rápidos. O Pedro perdeu o medo e ganhou confiança em cima do cavalo. O Pedro, ele tem muito medo. Ele é extremamente medroso com animais. E interessante que com o cavalo ele não teve medo. Ele montou desde o primeiro dia como se realmente ele conhecesse há muito tempo esse animal. Então ele não demonstrou tanto medo. O que a gente busca muito para os meninos é a questão da autoconfiança, que vem a autonomia deles poderem se lidar mesmo, saber o que querem, né? E a gente acredita que a ecoterapia é uma atividade, uma terapia que realmente passa tudo isso para o praticante. E todo esse trabalho que é feito na Vila IP, que começou com a Mara Sueli, hoje tem a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Goiás. O Senar veio para complementar, para contribuir nesse trabalho. Isso tem menos de um ano que o Senar chegou para essa parceria. E assim como tem municípios que a gente começa de onde não tem a ecoterapia, a gente começa dos primeiros passos mesmo, de fazer as adaptações e tal. Aqui já tem uma infraestrutura onde já acontece a ecoterapia com um histórico bem peculiar, né, de ter praticante, não só praticante, mas terapeuta também com deficiência. Isso é uma experiência nova para nós. E vamos para um breve intervalo e a seguir vocês vão acompanhar todo o processo de criação de peixes até o abate no frigorífico. A matéria está bem interessante. Não saia daí. Voltamos já. Escolha sair do comum. Escolha ser completo. Conheça o Borges Landeiro Primer, um empreendimento de alto padrão localizado no melhor do setor marista em Goiânia. Apartamentos de 3 suítes e lazer completo. Viva com mais qualidade de vida. Por que ter um imóvel comum se você pode escolher um Borges Landeiro? BL Imóveis 3092-2555. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso, somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. A aquicultura em Goiás vem se destacando a cada ano. E em agosto de 2013, o governo do estado, junto ao Ministério de Pesca, formalizaram um convênio em apoio ao segmento de piscicultura. E eu fui a 2 propriedades acompanhar o processo de produção de peixes. Confira uma matéria. A atividade de aquicultura no estado de Goiás vem se destacando, e dentre os segmentos, a piscicultura tem sido bastante notada. Pequenos e grandes produtores têm investido nessa área e conseguido espaço para a comercialização dos produtos, como no caso do piscicultor Daniel Franco, que tem uma propriedade no município de Corumbá de Goiás. Ele é produtor de tilápia e começou a sua produção com 15 mil peixes em 6 mil metros quadrados em lâminas d'água. E hoje a sua propriedade tem mais de 25 mil metros quadrados em lâminas d'água e produzem em média 100 mil peixes por ciclo de produção. Isso a cada 6 meses, e explica o porquê escolheu essa área de produção. A atividade ela se mostrava bastante rentável comparado com as outras atividades rurais que a gente podia desenvolver, né? Então a gente fez alguns estudos, visitou algumas propriedades e chegou-se à conclusão que essa área aqui funcionaria, instalar uma piscicultura. A gente começou com um módulo menor para fazer um teste, aí ficamos nesse período de teste durante mais ou menos um ano e meio, aí depois a gente começou o processo de licenciamento para expandir a atividade. Aí como o licenciamento levou mais ou menos uns 3 anos para sair, a gente continuou implementando outros testes, né, para ver se a atividade era realmente rentável. Aí chegou-se à conclusão que a atividade de piscicultura hoje, ela consegue ter uma rentabilidade melhor do que as outras atividades pecuárias que a gente já tem estabelecidas, como a bovinocultura, a suinocultura e o cultivo de aves, né? O número de produtores na piscicultura aqui em Goiás tem aumentado a cada ano.
E hoje acompanhamos o processo de criação de peixes em tanque escavado. Esse sistema de produção trabalha muito a questão da qualidade da água, para poder baratear os custos de produção. De acordo com o engenheiro de aquicultura Fernando Malamude, este sistema, junto à utilização de aeradores, permite trabalhar com uma quantidade maior de peixes do que o normal. E ainda explica quais são os primeiros passos para iniciar uma piscicultura. A primeira coisa é procurar uma empresa de consultoria ou algum técnico que trabalhe na área, fazer um estudo da área para averiguar se há possibilidade de cultivo. Nesse estudo a gente faz toda a parte de análise de água e análise de declividade, análise do solo, para poder realmente concluir se há viabilidade técnica e econômica de produção. Ele também diz quais são os processos de criação do peixe até o abate. A primeira fase seria a levinagem, que ela acontece em laboratório. Então, geralmente a levinagem ela acontece fora da propriedade. O produtor ele já compra o alevino já pronto para engordar. E a segunda etapa seria de engorda para frente. Então, o produtor ele com alevino ele consegue fazer o juvenil, né, num tanque menor com uma quantidade de peixe confinada, uma quantidade de peixe maior. E aí ele repassa esse juvenil para engorda, onde esse peixe vai ficar de 30 gramas até basicamente 850 gramas. Apesar que hoje o mercado está exigindo um peixe um pouquinho maior, né, em torno de 1 quilo, mas nessa média de 800 a 900 gramas é o padrão adequado para frigorífico e para o mercado. E de Corumbá de Goiás, eu fui até Bonfinópolis, na propriedade do seu Wilton José da Silva, acompanhar o processo de criação de peixes e o abate no frigorífico do próprio produtor. Lá são criadas diversas espécies de peixes, dentre elas a caranha, o tambacu, o piau e a tilápia, com uma produção média de 400 toneladas por ano. Isso só na unidade de Bonfinópolis. Confira agora a matéria. O processo começa com os alevinos que ficam neste espaço, onde tem essa tela de proteção contra os predadores. Depois são distribuídos para os outros tanques, até alcançarem o tamanho para a engorda. E os que estão em fase de abate ficam neste espaço, onde os pescadores estão se preparando para pescar. E daqui o peixe vai para o frigorífico, onde vai passar por um rigoroso controle de qualidade, até chegar à mesa do consumidor. Bom, e aqui é o primeiro procedimento onde eu tive que vestir uma roupa adequada para que a gente possa estar conhecendo o frigorífico. E aqui é a barreira sanitária, onde nós vamos passar pelo processo de higienização das botas, lavagem das mãos. E quem está me acompanhando é o Cleiton, que é gerente aqui do frigorífico. Aqui no processo de higienização das botas são feitos toda vez que o funcionário sai da fábrica e ao entrar tem que fazer esse processo. Esse processo não é diário. É toda vez que sai do frigorífico, para usar o banheiro, o vestiário, ele tem que fazer esse processo. São lavadas a mão com sabonete líquido. E é necessário que lavar as mãos e o antebraço. Tudo isso faz parte do controle de qualidade? Do controle de qualidade do produto, né? Depois da higienização das mãos, secagem, é feita o uso do álcool gel. Que é feita a última limpeza, que é a sala de manipulação dos peixes. Cleiton, e que lugar é esse aqui que nós estamos? Aqui é a sala nós vamos entrar na sala de escamação dos peixes. É o processo que depois se fez a lavagem dos peixes, é o processo de escamação. Aí depois do processo de escamação é passado para uma mesa, onde vai abrir o peixe e eviscerar o peixe. E após o processo de evisceração ou filetagem do peixe, ele sai daqui e vai diretamente para o túnel de congelamento. E neste espaço a capacidade de armazenamento é de 3 toneladas. E para o congelamento do peixe é uma média de 8 horas e já está pronto para embalar. Na sala de embalagem é colocada a data de validade e o código. E é nesta sala que é feita a pesagem e embalagem do produto, onde segue para a câmara de estocagem, pronto para chegar à mesa do consumidor. E depois de todo o processo mostrado, tanto o Daniel, lá do município de Corumbá de Goiás, quanto o seu Wilton, de Bonfinópolis, falam das dificuldades que o piscicultor enfrenta hoje. Além da questão técnica do cultivo, que é um tanto quanto complicado, não é muito simples, a gente hoje aqui no estado de Goiás a gente tem uma dificuldade muito grande para comercializar o peixe depois de pronto. Que
apesar de a gente conseguir ainda uma rentabilidade boa, um período de cultivo adequado, se comparado com outras regiões do Brasil, a gente encontra uma certa uma dificuldade na hora de escoar essa produção. Para quem que a gente vai vender esse peixe de maneira segura, de modo que a gente vai receber de novo o valor pelo qual a gente investiu. Também hoje tem poucos frigoríficos, eu acho que deveria aumentar mais o número de frigoríficos para que possa processar esse pescado e chegar à mesa do consumidor. E para conseguir a licença ambiental, é difícil? Está um pouco difícil. Aqui no estado de Goiás, até com relação a outros estados que eu já tenho andado aí, aqui a gente tem uma certa dificuldade, mas acredito que com o tempo isso vai melhorar. E em resposta às dificuldades enfrentadas pelos produtores, a secretária de Meio Ambiente, Jaqueline Vieira, fala das providências que estão sendo tomadas. O impacto para a produção do peixe ele é mínimo e muito menor das outras produções que nós temos no estado. Então, em virtude disso, foi possível que a gente construísse dentro da secretaria um processo de licenciamento muito mais simplificado. E hoje, todos os processos de licenciamento para a produção do pescado até 5 hectares, ele é feito de forma online, seja para o licenciamento, seja para a outorga de água. Eu volto a afirmar, o processo e a licença ela é online, basta ele entrar no site da Semar que ele já vai encontrar lá o licenciamento online para pesca. E em apoio à aquicultura no estado de Goiás, o ministro de Pesca, Marcelo Crivella, em agosto de 2013, firmou um convênio com o governo do estado para a implantação de empresas do ramo de piscicultura e fala da importância da atividade para o setor. Eu acho que é muito importante, Goiás tem um potencial enorme. Nós estamos estruturando a cadeia fazendo aqui uma fábrica de ração. Essa fábrica de ração vai chegar a 10 toneladas por dia de ração. Ainda não, para hoje, talvez ela seja até grande, mas para o futuro de Goiás, certamente ela ainda é pequena, nós vamos ter que fazer outras. Porque está vindo aí a licença de Serra da Mesa, de Canabrava. Hoje Goiás produz 17 mil toneladas, vai passar a mais de 100 mil toneladas. 100 mil toneladas são 100 milhões de quilos. Se nós considerarmos R$5 o quilo, estamos falando de 500 milhões de reais na economia de Goiás. A piscicultura corresponde atualmente ao setor de produção de alimentos que mais cresce no mundo. No Brasil, o consumo de pescado ainda é muito baixo. Apenas 10% da população insere o pescado na alimentação, uma vez que o país tem um imenso potencial para o desenvolvimento desse tipo de atividade. E Goiás é um dos estados que está em plena expansão nesse segmento. No mês de fevereiro, o Ministério de Pesca entregou mais de 300 certificados de cessão de área da União no Parque Aquícola de Serra da Mesa. E também foi lançada a pedra fundamental para a construção da fábrica de ração e farinha para peixe e inauguração do frigorífico de peixes em Itauçu. Vamos acompanhar a matéria. Serra da Mesa é uma das maiores represas de Goiás e tem o potencial para produzir 34 mil toneladas de peixes. Os produtores que venceram a concorrência pública para a criação de pescado em parques aquícolas de Serra da Mesa receberam os certificados para o uso do espaço e vão ter o prazo de 6 meses para iniciar o projeto de aquicultura em gaiolas, os tanques redes. E o seu Efigênio Dias, presidente da colônia de pescadores Z09 de Niquelândia, foi o primeiro a receber o certificado e fala da importância para os produtores. Olha, a importância desse certificado é que hoje, sem documento, você não consegue vender o seu produto para frigorífico, para peixaria, para mercado. Então, esse certificado traz uma grande realidade na questão da produção de peixe, não só em Lago Serra da Mesa, mas em todo o estado de Goiás. Te traz mais uma garantia, então? Com certeza, vai trazer mais uma garantia, mais qualidade de vida, até porque esse certificado, sem ele, as pessoas não conseguem ter acesso ao Banco do Brasil, às linhas de crédito. Então, é muito importante esse certificado hoje na vida do produtor no estado de Goiás. O ministro Marcelo Crivella reforça o apoio do Ministério de Pesca à aquicultura em Goiás. Nós já fizemos nesse evento a concessão de 300 áreas para a produção de pescado. Os produtores receberam esse certificado, é como se fosse uma escritura de um lote de água, terão 6 meses para colocar as gaiolas e os peixes, começar a produzir. Eles têm essas concessões por 20 anos, podendo ser renovadas por mais 20. Agora, só em Serra da Mesa, nós já temos 200 áreas aquícolas para serem concedidas. E em fevereiro deste ano foi lançada a pedra fundamental da unidade de produção de farinha de peixe e de ração do município de Itauçu. E para o desenvolvimento dessa obra foi disponibilizado 15 milhões de reais.
através do convênio que o Ministério de Pesca e Aquicultura fez com o governo do estado de Goiás. Na ocasião, também foi inaugurado o frigorífico de peixes de Itaúsu. Itaúsu é um município bem no centro do estado de Goiás, o que nos possibilita o deslocamento para todas as represas existentes, além, naturalmente, do aproveitamento do potencial de água que nós temos em todos os municípios que circundam Itaúsu. Hoje, esse evento que nós estamos realizando é para mostrar para o público, principalmente para os piscicultores, para os interessados nessa atividade, naturalmente a nova tecnologia que nós vamos adotar. Essa tecnologia vai possibilitar a gente conseguir, naturalmente, reduzir preço, aumentar a produtividade, sem perder de vista o padrão de qualidade que nós perseguimos. Uma das maiores preocupações dos produtores de pescado é a questão de logística. Para quem vender o peixe? O número de instalações industriais ainda é muito pequenas. Atualmente, Goiás possui 5 centros de beneficiamentos. Com esse de Itaúsu, será o 6º. E tanto o produtor lá de Corumbá, o Daniel, como o de Bonfinópolis, o seu Wilton, e o de Barro Alto, o seu Cristóvão de Almeida, estão preocupados com o escoamento da produção. O produtor de peixe de Barro Alto fala da importância do frigorífico e da fábrica de ração em Itaúsu. É a nossa esperança, que nós estamos dependendo desse frigorífico para continuar sobrevivendo. Porque a comercialização é muito cruel. Então é aquele, como diziam os antigos, galinha na manguara. Não tem preço, o cara vai lá, põe o preço que quiser e leva, e você tem que ter os compromissos, tem que cumprir. Então vende qualquer preço. Qual que é a maior dificuldade hoje que o produtor tem? Comercialização e o preço da ração, principalmente o tanque rede, o tanque de gaiola, porque o peixe só come ração e não podemos parar de alimentar aquele peixe, tem que correr em cima, tem que cronometrar do trato, não pode ter desperdício, é tudo calculado. Então essa fábrica de ração é que vai facilitar para os produtores? É a nossa esperança, junto com o frigorífico, né? Porque poderemos fazer uma parceria e ter uma segurança no final do mês que você tem para quem vender e de onde receber. O prefeito de Itaúsu, Moacir Dias Barbosa, mais conhecido como Tulim, está muito satisfeito com a instalação das indústrias no município. Economicamente, para a nossa região, é muito bom, muito bom. A geração de empregos está prevista aqui para o nosso município, no final do projeto, mais de 1.000 empregos diretos e aproximadamente mais de 2.000 empregos indiretos. Então, a fomentação da nossa economia passa por esse projeto. Nós somos uma cidade hoje de 8, 10 mil habitantes. Nós temos certeza que, com tudo isso que está acontecendo aqui na nossa região, isso vai fomentar muito a economia da nossa região, não só da nossa região, como do nosso estado. E no próximo bloco, vocês vão conferir uma matéria sobre o cultivo de milho orgânico. Escolha sair do comum, escolha ser completo. Conheça o Borges Landeiro Primer, um empreendimento de alto padrão localizado no melhor do setor marista em Goiânia. Apartamentos de 3 suítes e lazer completo. Viva com mais qualidade de vida. Por que ter um imóvel comum se você pode escolher um Borges Landeiro? BL Imóveis 3092 2555. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. A produção de produtos orgânicos e o agroecológico é uma das mais antigas do mundo e que ao longo dos anos foi sendo esquecida em função do aumento da produtividade. Hoje, produtores de vários estados vêm resgatando essa cultura com diferentes tipos de cultivos. A plantação de milho orgânico, por exemplo, além de ser mais saudável, custa menos que a forma convencional. O cultivo ecologicamente correto da cultura oferece renda o ano todo para o produtor. E o segredo para uma boa produtividade está no manejo da terra e na escolha dos grãos.
Essa área aqui já tem 10 anos de manejo orgânico, então ela já tá toda ela sob esse sistema orgânico de produção, e onde a gente maneja ela com diferentes adubos verdes antecedendo a cultura do milho. Esses adubos verdes são importantes no sentido de fornecer nutrientes e também no controle de plantas daninhas no caso do milho, né? Quando é milho convencional, hoje está sendo utilizado para controle de lagarto e cartucho o milho BT, que é o milho transgênico, né? Seja para alimentar humanos ou animais, o plantio sem química é uma forma de se diferenciar do mercado. E muitas vezes o custo de produção do cultivo do milho orgânico pode ser menor se comparado ao milho convencional. A diferença do milho convencional para orgânico, principalmente, é no manejo que você faz das plantas daninhas, no manejo das pragas, no manejo de doenças e também no controle, no caso das sementes. No caso de milho orgânico e agroecológico, a legislação não permite a utilização de sementes de milho híbrido e nem de sementes de milho transgênico. E para o consumidor que quer saber qual é a diferença, para ele ver do produto, como é que é feita essa visualização? Tem alguma diferença do orgânico para o convencional? Diferenças elas não são perceptíveis, a produtividade é a mesma, a espiga é a mesma, você não tem nenhum tipo de diferença, a não ser a segurança de que você não tem nenhum tipo de resíduo de produto químico no milho orgânico, você tem somente milho, né? E para o produtor que quer investir na produção de milho orgânico, o pesquisador da Embrapa dá algumas dicas. O primeiro passo é controlar a fertilidade do solo, a utilização de uma mistura ou de vários tipos de adubação verde e também a utilização de sementes de variedades adaptadas ao local, que é também bastante interessante que você tenha essas variedades, pois elas são mais adaptadas e não necessitam de muitos cuidados do ponto de vista de adubação e controle de pragas e doenças, uma vez que essas variedades elas já estão acostumadas com o local, né? O produtor de produtos orgânicos lá do município de Teresópolis, o seu Neri Tadeu Ferlin, nos informou que os produtores ainda têm muitas barreiras em relação aos centros de pesquisas, principalmente no quesito informações sobre adquirir os grãos. E em resposta a ele, o pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, Agostinho de Donete, responde. Hoje o mercado de sementes orgânicas, hoje ele, principalmente de grãos, no caso feijão, milho, ele não existe, basicamente. O que existe, um mercado bastante incipiente ainda, é o mercado de produção de semente de olerícolas, né? Na nossa região aqui, nós não temos sementes orgânicas para a produção orgânica. Em função disso, o próprio Ministério reconheceu isso e prorrogou por mais 5 anos a possibilidade de utilizar sementes convencionais para cultivo de orgânico ainda. A gente está trabalhando na questão de modificar a legislação da produção de sementes orgânicas para poder atender esses produtores e também para poder capacitar produtores que produzam sementes orgânicas, né? E o programa Goiás no Campo vai ficando por aqui. E vocês que estão nos assistindo e têm alguma dúvida ou sugestão de pauta, acessem a nossa página do Facebook, Programa Goiás no Campo, e deixe o seu comentário, ou pelo e-mail que é goiasnocampo@gmail.com. E você que tem interesse em rever alguma matéria, entra no nosso link do YouTube, é www.youtube.com/Programa Goiás no Campo. Espero que tenham gostado e domingo que vem tem mais. Fiquem com Deus e até a semana que vem.